Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre esse tema, mediando aqui essa mesa linda com duas mulheres incríveis. Suziane e Silvana, obrigada por estarem aqui. Bom, eu gostaria de começar ouvir vocês um pouco, né, do que vocês fazem, do projeto de cada uma, para a gente só iniciar esse papo e vamos lá. Pode ser você, Suzy. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Suziane. Eu sou professora e coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu sou professora há 35 anos, mas há 15 eu coordeno o Núcleo de Tecnologia. É um desafio constante, um desafio diário, mas é muito gratificante, inspirador, com certeza. E a gente tem alguns projetos dentro do Núcleo de Tecnologia. Eu vou fazer um parêntese, né, dizendo que nós temos 30 núcleos de tecnologia no Rio Grande do Sul, e o meu é um deles. Então, em todo o Rio Grande do Sul, temos núcleos de tecnologia que trabalham com tecnologia e fomentam a tecnologia, o empreendedorismo, a robótica e outros assuntos pertinentes da tecnologia. No meu NTE, nós trabalhamos com pensamento computacional, a robótica educacional e também a questão da robótica sustentável. Então, todo o nosso trabalho ele visa a despertar no aluno essa vontade do aprendizado, a vontade de empreender, a vontade de aprender, principalmente, e essa ideia de que todos podem frequentar uma aula de robótica, todos podem trabalhar a robótica e todos podem construir todos os dias, inclusive com material de sucata. Acho que é basicamente isso. E, além disso, a gente trabalha com formação de professores. A proposta do Núcleo de Tecnologia é formar professores para que esses professores fomentem nos seus alunos essas novas competências digitais que são tão importantes hoje para o mercado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Silvana. Eu sou diretora executiva de uma organização que tem como missão trabalhar pela democratização das tecnologias, né? Isso significa muita coisa, então a gente parte de um lugar de experimentação a partir dessas novas tecnologias digitais que começam a ficar mais disponíveis. A gente se entende como uma organização muito ligada à educação, mas não necessariamente à educação formal, né? Então, a gente parte de metodologias, experimentações. Nós temos projetos que trabalham especialmente com pessoas acima de 60 anos, que é o Aprenda com uma Avó, que é um projeto de letramento digital, né, tentando entender um pouco aí como que a gente estimula a relação mais qualificada das pessoas que pegaram mais tempo nas tecnologias analógicas do que nas tecnologias digitais. A gente tem vários outros projetos que passam por esse lugar da educação, e o Pretalab, que é um projeto de estímulo a mulheres negras no campo da tecnologia e da inovação. Eu sou formada em jornalismo, não imaginava muito que faria o que eu estou fazendo hoje. Eu fiz mestrado em cultura, hoje eu pesquiso arte e inteligência artificial aqui na USP, sou pesquisadora associada, mas quando eu conheci a cultura maker, isso mudou a minha vida, assim, né? Essa ideia do faça você mesmo, essa ideia de uma autonomia, que para mim é a grande tradução da cultura maker, acho que me deu força para poder experimentar. Então, parto muito de um lugar que é pensar a educação a partir de experimentações e entendendo que a habilidade que a gente mais precisa conservar num mundo onde a mudança é a única certeza é a nossa capacidade e habilidade de aprender a aprender, né? Então, como que a gente aprende a aprender de várias formas, já que a gente tem essas tecnologias digitais mais disponíveis e a gente consegue, talvez, sair um pouco desse modelo meio século XIX, assim, para pensar um pouco o que é a educação no século XXI. Acho que é isso para começar. Obrigada, meninas. Suziane, vamos lá. Gostaria de saber quais os desafios, né, e como vocês, com essa experiência lá no Núcleo de Tecnologia Educacional, que oportunidades o ensino da robótica proporciona para os estudantes, e quais, assim, dentro das situações que a gente sabe, meninos e meninas que estão numa situação de vulnerabilidade, que são das periferias, muitas vezes não têm condições nem acesso
a um ensino desse de robótica ou de tecnologia? Como que é proporcionar isso e quais são essas oportunidades que vocês oferecem? Bem, a gente tem a formação de professores sempre baseada na realidade da escola. Então, eu não posso propor uma atividade na escola com Chromebooks ou com kits de robótica, se não existe o kit de robótica. Então, a formação ela se divide em 3 áreas. A gente trabalha com a formação de robótica sustentável, com material reciclável e sucata eletrônica. A ideia de se trabalhar também com o pensamento computacional plugado e desplugado, e também a ideia de se trabalhar com kits de robótica, se a escola ganhou, porque a gente tem um projeto no Estado que também distribui kits de robótica. Então, necessariamente, nem sempre, às vezes, a escola que recebe o kit é a escola que tem o professor que está trabalhando com robótica. Então, às vezes, as coisas são meio desconectadas. Então, na formação, os professores perguntam, a primeira pergunta que se faz numa formação de robótica para professores é que alunos que eu vou convidar para fazer a formação. Então, se tem uma ideia de que quem trabalha com robótica tem que estar ligado às exatas, tem que ser o aluno que é o das melhores notas na matemática, na física, ou que o professor que vai trabalhar com essa a área da tecnologia da robótica também é um professor das exatas. Isso é um engano. Tanto é que a minha formação é história. Então, a robótica ela é muito inclusiva. Por isso, o que a gente vê nas nossas formações são professores de educação artística, professores de português, professores de educação física, são professores que estão trabalhando dentro da robótica e necessariamente não são professores da área das exatas. Então, se eu posso responder para um professor que queira começar a robótica com seus alunos ou que queira começar na sua escola, a minha resposta é todos. Então, a minha sugestão sempre, você vai na escola, pergunta em todas as turmas, não é a melhor turma, a turma melhor nota, o aluno que eu acho que é o filho do professor. Não, você vai em todas as turmas e pergunta. Quem quer participar de um grupo de robótica? A partir daí, a gente cria um grupo de WhatsApp. Seria o início assim, bem básico que a gente sugere para os professores. Cria o grupo de robótica, esse grupo é gerenciado pelo professor e os alunos entram no grupo. Um grupo de robótica ele é formado por 3 tipos de alunos. Tu tem um aluno que é o programador, que vai se descobrir programador, porque as atividades são para que ele aprenda a programar. Você tem um aluno que é o que vai fazer o design, que vai construir, e você tem um aluno que tem os 2 perfis, que vai construir e programar, que é um perfil bem mais difícil. E você tem aquele aluno que queria participar e quer participar de um grupo, mas ele não gosta de construir e ele não gosta de programar. O que eu faço com esse aluno dentro do grupo de robótica? Perfeito. Ele vai ser o aluno que vai registrar, ele vai tirar foto, ele vai fazer um diário de bordo, ele vai fazer o design do grupo de robótica, ele vai fazer o logo, ele vai vender a camiseta, vai fazer o adesivo, vai fazer a propaganda. Ele tem, dentro do grupo de robótica, a gente tem vários perfis. E quando essa equipe vai para uma competição, vai para uma mostra de robótica, todos os perfis são importantes. Então, essa é a ideia. Você não delimita quem vai participar de um grupo de robótica. Então, a coisa principal é eu definir que a minha escola vai ter um grupo de robótica. E aí a escola tem essa liberdade de escolher. Olha, a gente quer começar com o primeiro aninho. Perfeito. Então, a gente tem aplicativos em que o aluno começa a fazer programação e que não tem letramento, que são imagens. Programação em bloco, que tem os blocos que pulam, blocos que andam, os blocos de direita e esquerda. Então, ele não precisa estar letrado. A programação, hoje, ela começa com 4 anos. Ah, mas eu quero começar com o ensino fundamental final. Começamos. Ah, mas eu gostaria de fazer com o ensino médio. Começamos. Então, essa liberdade se tem. Então, na formação, a gente mostra tudo, né? E a escola decide, eu quero começar com os pequenos. E a gente está sempre junto, apoiando. A gente tem um site, nós temos uma página no Facebook, nós temos o Instagram, a gente tem várias formas e a gente está sempre fomentando isso dentro das escolas. Mas eu costumo dizer que a gente é que nem vampiro, né? O vampiro precisa do convite para ir na casa da pessoa, então a gente também precisa do convite. Então, a gente espera que as escolas nos convidem, mas, às vezes, eu me convido. Quando a pessoa vê, eu estou lá dentro da escola, tudo bom, cheguei. Principalmente quando eu estou em uma formação e o professor diz que o gestor não está tão animado a participar. E eu preciso do apoio do gestor para que esse professor seja liberado para uma formação. Então, a gente passa por isso também. O professor quer fazer e o gestor pode dizer que não é interessante, que essa escola aqui do interior não é interessante fazer robótica, o que essa escola de vila quer com robótica, o que essas crianças querem com robótica. Então, a gente tem esse desafio de tentar desmistificar isso. A robótica é para todos, todos. Qualquer pessoa dos 4 aos 80 anos pode trabalhar com robótica.
Silvana, entre os diversos projetos que você tem a coordenação do Preta Lab, né, que é uma iniciativa que estimula mulheres negras nas tecnologias e inovação. Você pode contar um pouco sobre esse projeto e se existem, né, enfim, como conecta as mulheres negras à tecnologia e como isso é importante, quanto isso impacta na vida delas? Obrigada pela pergunta, Cíntia. É sempre uma ótima oportunidade explicar um pouco o que o Preta Lab faz. O Preta Lab é um projeto do OLAB, né, que é a organização social que eu sou diretora. Nasceu há 5 anos atrás, a partir de uma indignação muito minha de estar em espaços que discutiam inovação e tecnologia e perceber a ausência da presença negra nesses lugares. Assim, mulheres já é difícil na tecnologia, mulheres negras, então, ainda maior o desafio. É um projeto que nasceu com 2 iniciativas em 2017. A primeira era de tentar mapear, entender quem são as mulheres negras que se veem como parte da tecnologia no Brasil, até porque naquele ano ainda não existiam dados, né, sobre a participação e a contribuição das mulheres negras nesse campo. E a gente sabe, quando a gente não tem dados sobre alguma coisa, a gente não cria política, a gente não cria ação, né? Os dados pautam as nossas possibilidades de solução para determinados problemas. Então, a primeira ação que a gente faz é um mapeamento, para tentar entender, e a gente chega ali a 569 mulheres, se eu não me engano, no primeiro ano, de 17 a 62 anos, uma diversidade enorme etária. E também fizemos uma série de vídeos para inspirar outras mulheres, para elas poderem considerar também, né, a tecnologia um espaço para elas. Bom, de lá para cá, o Preta Lab fez um monte de ação e era até difícil conseguir dizer num tweet o que esse projeto é. Mas o projeto é um projeto causa. O Preta Lab é um projeto causa, que trabalha pela causa, né, pela urgência, pela pertinência de estimular, de trazer mais mulheres para esse universo. Hoje a gente se divide em três grandes pilares, né? O primeiro é a rede, que é o core do projeto. A gente hoje tem mais de 700 mulheres na nossa rede, em diferentes áreas do Brasil, com diferentes habilidades em tecnologia. E essa rede pode ser vista no nosso site, que é pretalab.com. E essa rede, essa plataforma, ela nasce muito de uma provocação, né, que as pessoas faziam comigo, de Sil, nunca encontro mulheres negras qualificadas na área de tecnologia. Aonde que elas estão? Ou, Sil, percebi aqui na minha empresa que não tem nenhuma mulher negra na minha empresa inteira. Como que você me conecta com alguma, me chama, enfim, me indica alguma, e aí nasce essa plataforma que qualquer pessoa pode ir lá. É um desdobramento da nossa pesquisa iniciada em 2017, e a pessoa pode filtrar por cidade, por habilidade, enfim. Acho que essa plataforma é uma resposta também para essas perguntas, esses questionamentos, dizer que não encontravam mulheres negras qualificadas na área. E uma segunda camada do projeto, pilar, é a educação. A gente sempre, desde 2017, vem fazendo formações pontuais, mas em 2020... com a questão da pandemia, a gente começou a fazer ciclos formativos. Agora, por exemplo, a gente está com um aberto, que é principalmente focado em mulheres a partir dos 16 anos. É uma formação em introdução à programação. A gente já fez formação para níveis mais intermediários, muito focando em mulheres que já estão no mercado de trabalho, como que a gente colabora ali com uma mobilidade profissional, né, como elas saem de um lugar júnior para um lugar mais pleno, sênior. E também uma outra camada do Preta Lab que a gente tem trabalhado desde 2019 é o de entender que a gente trabalha para um mercado de trabalho também que ele seja mais diverso, porque isso está dentro da nossa missão no OLAB, só que muitas vezes esse mercado ele não está preparado para essa diversidade, né? E aí eu estou falando de estimular uma cultura da porta para dentro, né? Mais do que imagens, enfim, da porta para fora, é como que a gente planta essa cultura da porta para dentro, de ter mais diversidade, de ter, né, mais empatia também por perfis diversos. Então, esses são os pilares que a gente tem se organizado. Eu acho que a importância de trazer, né, ou de abrir essa discussão é a possibilidade, talvez, de romper com desigualdades que são seculares no Brasil. E claro que as desigualdades não começam com
com as tecnologias digitais, mas a gente tem aí um agravamento, né? Pode ter um agravamento muito grande, porque as opressões que a gente vive no offline, elas também estão presentes, né, no online. Então, acho que trabalhar para um futuro que caibam todas as pessoas, é importante que todas as pessoas também possam estar construindo esse presente agora. Então, por isso a importância da gente também trabalhar intencionalidade, trabalhar com grupos que estão mais vulneráveis socialmente dentro dessa questão também de tecnologia. Bacana. Suziane, queria aproveitar de que a Silvana falou, né, um pouco dessa questão do Preta Lab e da inclusão de mulheres negras na tecnologia. Pensando na robótica, você fala que ela é inclusiva, ela é para todos. Como que meninas se interessarem pela robótica? Vocês estimulam? Tem meninas participando do projeto? Tem exemplos assim de que tem mais essa participação? Ou ainda a gente vê mais a presença de meninos nesses projetos e na tecnologia? Olha, está aumentando o número de meninas. A gente tem grupos somente de meninas também dentro da tecnologia e dentro da robótica. Então, até elas se engajam bastante, porque é muito difícil a gente ter um grupo que seja só de meninas. Mas eles estão aparecendo e todo o grupo de robótica dentro do Rio Grande do Sul, agora que eu conheço das escolas, são 84 escolas que eu trabalho, da minha regional, sempre tem uma menina. 1, 2, 3, e eu acho que essa diversidade é importante. E eu acho mais, eu acho que as escolas têm a obrigação, as redes têm a obrigação de pensar nessa questão da oportunidade. E eu não falo só do projeto de robótica, nós temos que pensar em qualquer projeto. Que projeto a sua escola pode oferecer, não só o da robótica? É um projeto de coral, é um projeto de educação física, capoeira? Você tem que tipo de projeto você pode oferecer? De teatro? Qual é o projeto que você está oferecendo para a sua escola? E que, quando você convida esses alunos, você está pensando nessa diversidade, pensando hoje que, quando você vai para o mercado de trabalho, você sofre inúmeros preconceitos para conseguir um trabalho. Então, não estamos mais falando somente do preconceito só de racial. As pessoas são discriminadas porque tem piercing, porque tem tatuagem, porque o cabelo é alto, porque é gordo, porque fuma, né? Então, porque tem filhos menores, porque mora numa outra cidade diferente, e aí a passagem é mais cara, então você é discriminado porque você pode chegar atrasado, porque você demora 3 horas para chegar no emprego. Então, são tantos preconceitos hoje que a gente tem... Não existe nenhuma pessoa hoje que não sofra algum tipo de discriminação, né? A social, a racial, a questão da homofobia. Então, as escolas são um espaço de igualdade, deveria ser um espaço de desigualdade. Então, justamente na escola é que não pode haver desigualdade. Então, quando se pensa num projeto, eu não posso já pensar no projeto pensando nas pessoas que eu vou colocar no projeto. Eu vou chamar aquela menina ali porque ela é assim. Vou chamar aquele ali, nem pensar. Então, não é assim que se faz projeto em escola. Você não faz um projeto trabalhando com desigualdade, né? Você está excluindo algumas pessoas do processo. Não, fulano não pode entrar. Então, muitas vezes a escola ela exclui. O professor exclui, a escola exclui, e a ideia é de que a rede não pode excluir. Nós não podemos excluir os alunos de qualquer projeto. Então, os projetos têm que estar abertos, inclusive o de robótica. Mas, voltando à pergunta, a questão de que as meninas estão presentes, sim, e a mulher, não só a mulher, mas a mulher negra, ela sempre tem que correr atrás. Eu estava comentando isso no intervalo agora ali no nosso backstage, né, comentando que eu tenho 53 anos. Então, para mim, há 40 anos atrás no Rio Grande do Sul, era uma situação completamente assim, terrível. Então, a gente chega nos lugares, você é a única. Então, a gente teve uma trilha antirracista agora na nossa Secretaria de Educação e se pediu para fazer o teste do pescoço. Como é que é o teste do pescoço? O teste do pescoço é você olhar para o seu lado e ver se há pessoas negras em direções, se há pessoas negras em altos escalões de empresas, se há pessoas negras nos bancos de universidades. Faça o teste do pescoço para você ver se você é privilegiado ou não, né? Se você... Por que as pessoas não estão no mesmo ambiente que você? Eu digo sempre assim, eu estou cansada de ser a única numa fila de passaporte, de ser a única para fazer um visto, de ser a única dentro de um avião. A gente está sendo sempre o único. Então, agora eu fico feliz que eu encontro pessoas. Essa nova geração está buscando os espaços justamente por causa de projetos que nem do Preta Lab. Eles estão alcançando seus espaços com sua competência, com o seu aprendizado. Então, assim, se depender de mim,
e se depender do núcleo de tecnologia, não só o meu, mas de todos do Rio Grande do Sul, a gente vai lutar contra isso. A gente vai buscar essa igualdade através do estudo. Porque o que eu falo para os meus alunos sempre? Que se está difícil, né, se é muito difícil, sem estudo é pior. Então, hoje eu não estou rica, mas se eu não tivesse estudo que eu tenho, que eu corri atrás, que a minha mãe lutou, que minhas irmãs estudaram, seria muito pior. Então, eu acredito no estudo na escola pública. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fomentar. Que o aluno tenha o melhor dentro da escola pública. É o melhor. E já demorou. Não tem que se pensar, mas não deu. O que tiver de bom em qualquer lugar tem que chegar na escola pública. Então, a gente tem escolas que têm impressoras 3D, escolas que têm lousa, escolas que têm Chromebook. Então, e também não adianta só equipamento, tem que ter o acesso. Não adianta me jogar numa escola sem Chromebooks, 200 computadores, e a gente não ter o acesso para o aluno. Então, é todo um conjunto, né? O conjunto de uma rede pública, que tem que fomentar isso e realmente dar esses equipamentos e fomentar essa conexão, a formação do professor, que ela é essencial para que esse professor fomente isso lá na ponta, e depois também a questão das famílias, porque a família também tem que ser, a comunidade escolar tem que se enxergar poderosa, ela tem que se enxergar, eu posso fazer e eu estou dentro desse sistema e posso trabalhar dentro dele. Isso é o mais importante. E depois a gente chega no aluno, que a gente vai empoderar esse aluno realmente. Não tem sensação melhor de que tu chegar dentro de um evento de robótica, um evento educacional, e o aluno dizer assim para ti, alunos que saíram da região metropolitana de Porto Alegre, que não conheciam Porto Alegre. Imagina você morar na região metropolitana, você está a 1 hora de Porto Alegre e você não conhecer Porto Alegre, a capital do seu estado. E ele dizer para você, dizer assim, professora, eu vou estudar aqui, nessa faculdade. E o outro diz assim, não, eu não vou estudar aqui, eu vou estudar na URGS. Então, ele já está enxergando, isso não tem preço, dele se enxergar numa universidade, se enxergar possível, enxergar essa possibilidade. Isso só vai acontecer quando a gente abrir a oportunidade. Ah, mas eu não tenho como oferecer robótica? Ofereça canto. Ah, eu não tenho como oferecer teatro? Ofereça dança. Ofereça. Você tem que oferecer um projeto, não só o de robótica. Se precisar de ajuda para o projeto de robótica, chame a gente. Tá? Se precisar de programação, chama o Preta Lab, sai de robótica, converse com a gente está disponível. Eu já estou colocando ela junto. Tá? Eu e a Silvana estamos disponíveis, converse com a gente dá o caminho, quais são os softwares gratuitos, plataformas gratuitas, ninguém vai gastar. A gente tem experiência em começar a fazer a robótica do pouquinho, do miúdo, do barato. Nada de, eu tive que investir, eu tive que comprar grandes kits, né? Grandes kits caríssimos, não. A gente começa com as condições que a escola tem. E eu posso garantir para vocês. Você começa a falar de robótica hoje, de programação hoje, você começa amanhã. Ah, mas eu tenho só um GIS, vamos fazer com GIS. Ah, eu não tenho nem nada, vamos fazer na rua, então. Tu faz programação desplugada na rua, com alunos, sem precisar nem do computador. Então, não é desculpa não trabalhar com pensamento computacional e robótica em nenhuma escola do Brasil. A gente consegue trabalhar com recurso zero. A gente tem até uma pergunta aqui, da Verônica Franco, para você, Suzane. Qual seria a estrutura mais adequada de um núcleo de tecnologia para dar suporte a toda a rede? Acho que você já falou um pouco, né, mas... Tem certeza do que eu falei? Eu sou um perigo. Tá? Então, o que eu acredito? Né? A nossa estrutura do nosso núcleo de tecnologia, a gente tem... até 2019, eu era sozinha. Eu equipe, né? Eu era sozinha no núcleo de tecnologia, até 2019. Porque a gente tinha um sistema no Rio Grande do Sul, que a cada vez que vinha uma nova eleição, nós tínhamos um governo novo. Então, o Rio Grande do Sul nunca, na sua história, reelegeu nenhum governador. Então, toda vez que mudava o governo, mudava tudo. Então, eu tinha colegas até mudar o governo. Mudava o governo, o colega saía. Entrava outro governo, o colega entrava, o colega saía. Então, quem ficava sempre era eu. Né? Sempre eu ficava. Mas, em 2019, antes de 2019, um concurso, e entraram 2 técnicos. Então, esses 2 técnicos são os meus anjos da guarda, e eles trabalham comigo diretamente. Né? Então, eles preencheram uma lacuna muito importante, porque eu não sou da área técnica. Então, quando a pessoa dizia, Suzane, eu tenho um problema numa lousa, um problema num computador, no netbook, eu dizia, eu sou solidária a você. Eu também vejo que você tem um problema, mas eu não tinha como resolver, e hoje a gente tem. Então, a gente consegue hoje, dentro do núcleo, não só o meu, mas os outros que receberam técnicos, fazer esse acompanhamento dos equipamentos
Porque eu não contei também que cada vez que entrava um governo, a gente também tinha novos equipamentos. Então, a gente tem o governo do Chromebook, o governo da lousa, o governo do netbook, o governo do tablet. Vários governos, né? São várias tecnologias. Porque cada um que entra sempre começa com uma tecnologia nova. E o núcleo de tecnologia tem que se apropriar disso para passar para os professores esse conhecimento. Então, tu mal termina de fazer a formação da lousa, já vem outro equipamento. Então, eu não sei qual vai ser o equipamento agora. Aliás, pela primeira vez, tivemos uma reeleição no Rio Grande do Sul. Então, acredito que não mude muita coisa. Então, a gente vai ter um projeto que vai continuar. Então, vamos ver. Estamos esperançosos e contentes que a gente, dessa vez, não vai ter todo aquele estresse que acontece quando muda governo. Mas, assim, o núcleo de tecnologia são 30, né? Então, cada um deles tem uma estrutura. Alguns NTEs estão fora da coordenadoria, o meu está dentro da coordenadoria. Eu tenho metade de um andar, eu tenho 3 computadores, laboratório, uma futura sala maker, que são 3 mesas, e a gente corre nas escolas. O que eu não tenho no meu NTE, eu faço a formação dentro da escola. Aliás, eu prefiro estar dentro da escola. Eu prefiro estar dentro da escola e ficar com os alunos. Porque geralmente é assim que a gente faz. A gente faz a formação e, às vezes, tu consegue os alunos que serão os próximos monitores. Funciona bem. Então, o NTE tem que fazer formação para professores, mas os alunos são bem-vindos. Inclusive, as primeiras formações de robótica do nosso grupo RoboEd, que agora mudou o logo, mudou tudo, era com alunos. Vinha o professor e 2 alunos. Então, a gente pode fazer essa formatação sempre, ou só aluno. E a parceria também de institutos federais, a gente chama outros parceiros para fazer formação. Quando a gente não tem perna, quando é muito aluno, quando é muita escola, a gente tem a parceria. Então, as parcerias também são importantes. Respondeu sim, obrigada. Silvana, tem aqui da Sandra Cássia. Ela fala, na sua visão de larga experiência e vivência em questões raciais e de acesso, qual a sua opinião em relação à interferência do racismo estrutural no acesso às tecnologias e letramento digital da população negra? Total, né? Bom, primeiro dizer, quando a gente diz que o racismo ele é estrutural, significa dizer que se tudo acontecer na sua normalidade, o resultado vai ser racista. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente não, sei lá, quero fazer uma contratação, se eu não exponho ali preferencialmente ou vagas destinadas preferencialmente a pessoas negras ou estimular que pessoas negras se candidatem, as pessoas não vão se candidatar. Então, a gente vai continuar repetindo uma estrutura. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente está dizendo que o racismo ele não é uma exceção, ele é a regra da sociedade. Né? E a gente vê isso em diversas... Tem milhões de exemplos, que eu uso muito isso em aula, que é, tipo, sei lá, você pensar na sua vida inteira, sei lá, eu tenho 37 anos, quantos médicos eu fui que eram pessoas negras, né? Quantos professores negros eu tive na universidade, e por aí vai, né? E a gente se pergunta, por que essas pessoas não estão aqui se elas são mais 50% da população? Quando a gente olha para a tecnologia, a gente vê que essa participação ela é muito menor. Tem uns dados, se eu não me engano, da Brascom, que fala, né, que quando a gente pega ali, olha para o universo da tecnologia, os cursos ligados à ciência da computação e engenharia, só com a lente de gênero, se eu não me engano, são 18% mulheres. Aí, quando você traz a lente de gênero e de raça para olhar para esses cursos, só 3% são mulheres negras. Enfim, você olha para o mercado de trabalho, você vê que 25% são mulheres e 11% são mulheres negras. Por que isso acontece? Né? Sempre me perguntam, Sil, por que você acha que tem tão poucas? Né? E assim, eu acho que pode ter muitos motivos. Claro que todos eles estão ancorados, né, na questão do racismo estrutural, mas, sem dúvida, a falta de oportunidade e a falta de referência é o que faz com que essa ausência cresça. Né? Porque a falta de oportunidade é isso, não tem intencionalidade. E eu falo sempre isso, assim, se a gente não vê ninguém parecido com a gente em determinado espaço, a gente não entra. E aí isso cabe para todo mundo, não só para questões raciais, questões de gênero, enfim, classe social. Você não se sente pertencente. Né? Por isso que é importante a gente também poder criar esses espaços onde a gente... Que eu acho que é o grande diferencial da nossa formação, por exemplo, essa ideia de poder se reconhecer, de poder se acolher, de poder... Pô, a minha professora também é negra, pô, minha professora trabalha numa grande empresa de tecnologia. Enfim, gerar outras referências sobre ser uma pessoa negra no Brasil é uma coisa muito urgente, porque o racismo ele não é uma dívida histórica, ele é uma dívida presente.
né, na nossa vida. E a gente vê isso em diferentes espaços, áreas, e na tecnologia não é diferente, principalmente porque a tecnologia se torna uma área de um poder muito grande. Né? A gente fez uma pesquisa em 2019, que se chama Quem Coda o Brasil, no OLAB, que era uma pesquisa para traçar o perfil dos profissionais de tecnologia nas empresas do Brasil. E ali os dados dizem que, não vou lembrar tudo de cabeça, mas 68% homens, brancos, 77% jovens, né, e não sei quantos por cento também de classe alta e classe média. Então, tem um perfil, um padrão, né? E, ok, a gente está olhando para o Brasil, mas quando a gente olha para o mundo, a gente vê também que nem a maioria das tecnologias que a gente usa nem foram criadas por nós, nem foram criadas no hemisfério sul, quero dizer. Né? Então, enfim, tecnologia ainda é esse espaço muito elitizado, mas, como bem a Suziane colocou, a gente vem criando brechas, espaços, tentando alargar, às vezes mete o pé na porta, mas a gente está tentando mudar esse cenário, porque, além de ser uma ferramenta, a tecnologia é a própria política do século XXI, entendeu? Não é só sobre saber programar, é como se pensar também. Né? E isso é uma coisa que a gente trabalha muito ali no OLAB, que é como a gente estimula também um pensamento crítico acerca de tudo isso. Porque, em geral, quando a gente fala para que serve tecnologia, todo mundo fala para melhorar a minha vida, para melhorar a vida. E também é isso. Mas a gente sabe que tem aí um potencial muito grande de aumentar ainda mais as desigualdades. Aí tem inúmeros exemplos. Se eu falar aqui, a gente não vai continuar o papo. Tem mais uma aqui para você, Silvana, que é como é o processo de empregabilidade dessas mulheres, tanto no mercado formal e empreendedorismo. Quais os desafios que você vem encontrando e como podemos pensar na articulação de empresas parceiras e poder público e ações para pautar este assunto? Muito boa pergunta. Essa coisa do empreendedorismo, né? Tem um dado, que eu não lembro de onde é agora, que diz que as mulheres negras são as que mais empreendem no Brasil. Né? E isso é interessante olhar assim, mas eu sempre olho esse dado meio com a cara assim, porque se somos as que mais empreendemos, é porque somos a menos absorvidas no mercado formal de trabalho. Né? Então, assim, sempre tenho muita delicadeza ao falar do empreendedorismo e a estimular isso, porque não acho que todo mundo é empreendedor, sabe? Acho que, enfim, tem gente com esse perfil, tem pessoas com outros perfis. E olhando para o mercado de tecnologia, empresa, governo, etc., existe hoje, eu acho que depois de 2020, né, George Floyd, tudo isso que foi acontecendo nos Estados Unidos, uma demanda muito grande por diversidade dentro das empresas. E se a gente não tem, preciso contratar mulheres negras. E, na maioria das vezes, a gente vê essas intenções, né, de contratação de uma forma positiva, porque acho que esse é um primeiro passo, olhar e perceber, não tem, então como é que a gente vai criar uma ação afirmativa aqui para trazer essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, como que a gente também trabalha da porta para dentro essa questão, porque a gente sabe, para quem contrata, né, sabe melhor que eu, que contratar e demitir custa muito caro. Então, as pessoas não ficam em lugares que elas não se sentem bem, né, que elas não se sentem pertencentes, que ela não tem segurança psicológica, enfim, que tem vários fatores que vão, atrapalhando mesmo a relação da pessoa nesse espaço. Então, acho que, assim, nos últimos anos tem uma demanda muito grande por diversidade dentro das empresas. A gente sabe muito pouco ainda sobre como fazer, mas uma coisa é certa, a diversidade não tá na prateleira, e a gente pode comprar aqui a nossa diversidade, falar, comprei a minha diversidade, rolou uma palestra na minha empresa, agora a gente é super diverso. Não é só isso. Não é uma coisa pontual. Quando a gente fala de mudança de cultura, a gente está falando de cultura mesmo, de mudança de movimento, de coisas que são jornadas, né, digamos assim. Então, não é uma coisa pontual. E num país que tem 133, 132 anos, que acaba, né, um regime escravocrata, e que, por muito tempo, né, tem essa noção de que o Brasil não existe racismo, o Brasil não existe machismo, o Brasil... isso também camufla essa discussão. Então, acho que agora a gente está tendo uma oportunidade de poder falar sobre essas coisas, que é muito importante, porque é o primeiro passo para a gente também conseguir mudar essa realidade. Né? E eu acho, sinceramente, que a tecnologia é um caminho.
né? É um caminho, sim. É por isso que esse projeto existe, é por isso que a gente faz o que a gente faz, porque existem mais de 800 mil vagas hoje no Brasil abertas. As mulheres negras são as que mais estão vulneráveis em relação ao emprego. E como é que a gente faz para dar esse match, né? Então, claro que o trabalho é grande, mas a gente também acha que esse é um caminho, uma possibilidade de tentar reverter um pouco essa realidade. Não sei se eu respondi a pergunta, porque eu fui abrindo várias abas na minha cabeça. Suzane, tem uma aqui que é da Thaís. Como a escola pública pode ser espaço de conectar meninas e meninos às competências digitais, com foco em equidade e oportunidade de acesso? Qual a importância de termos dados racializados em um país como o Brasil? Ou qual o impacto em não termos dados e evidências racializados para entendermos este cenário? Pensando no recorte de classe e gênero. Tem várias. Dados e evidências racializados. Olha, o que eu acho é que cada rede tem que fazer a sua pareamento, não é pareamento, seria a sua pesquisa, como estava dizendo a Silvana. Nós temos que fazer uma pesquisa, verificar realmente quais são os dados que a gente tem, índices de repetência, índices de evasão, e ver pela ótica, como diz a Silvana, pela ótica do gênero, pela ótica racial, quem são esses alunos que estão evadindo, quem são esses alunos que não terminam o ensino médio, e, a partir daí, pensar em ações para fazer com que esse aluno não evada. Então, se ele não se sente pertencente àquele espaço, ele realmente vai sair. Então, como é que a gente faz com que esse aluno, dentro da escola pública, tenha situações de sucesso? Então, você tem que, volto a dizer, você tem que dar oportunidade. Se a escola não dá oportunidade, em que lugar que ele vai ter oportunidade? A escola é o acesso que ele tem ao primeiro convívio social, digamos assim. Se na escola não tem oportunidade para ele, não se sente pertencente àquele espaço, é evidente que ele vai evadir, ele não vai se sentir pertencente, então ele vai embora. Né? Qualquer pessoa que esteja no lugar que não se fale da sua etnia, que não se fale da sua história, da sua cultura, que toda a história é branca, que toda a história é ocidental, e você sabe que você tem uma lei que diz que você tem que trabalhar a questão da África, a questão da história afro-americana, e você não fala, é uma intencionalidade. Então, isso tem que se pensar. Uma supervisão de escola, um gestor de escola, ele tem que fomentar isso. Você é professor de história, está lá que você tem que falar sobre tal assunto e você não fala. Por que você não fala? Se você tem todos os argumentos, todo o material que você pode utilizar. Então, isso é importante. Eu acho que o poder público, as redes, tem que se voltar para essa cultura também antirracista e, com esses dados, né, tentar fazer essa discussão. Tentar ver por que está acontecendo isso, quem é que está discriminando, por quê. Não é intencional, a gente não faz por querer. A gente sempre ouve isso, né? Eu não sabia, eu ofendi sem querer. Né? A questão do cabelo, a gente tem escolas que recriminam o aluno que vai de cabelo solto, teu cabelo está feio, teu cabelo está alto. Então, são coisas que vão desagradando quem está dentro daquele espaço e não se sente pertencente. Então, eu sempre dou o exemplo que, quando eu era mais nova, a gente chegava nos espaços, falou em estar da porta para dentro. Né? Então, eu era a única professora da escola. Quando eu entrei, né, tinha eu e meu tio na escola. Então, quando eu entrei, ele já tinha o apelido de Nego. O Nego. Ele era professor da escola, mas ele era o Nego ou o Neguinho. Ele era professor da escola há mais de 15 anos. Aí eu entrei como sobrinha dele. Primeira coisa que as pessoas me disseram era: tudo bom? Então o Nego já te trouxe aqui. Então, tu vai ser a Neguinha. Eu disse: não. Só um pouquinho, não sou a Neguinha, eu sou a Suziane. Então, parte disso aí também ele sempre aceitou, mas eu não aceito isso. Por que eu teria que ser a Neguinha? Outra coisa também, nos eventos da escola, né, nos eventos que a gente ia, né, começava a tocar o samba, as pessoas automaticamente olham para mim. Porque se imagina que, quando tocar o tambor, tocar o samba, vai me descer a globeleza e eu vou sair assim, loucamente dançando. Aí, como eu ficava quieta, porque eu não danço nada, eu só tenho tamanho, não danço nada. As pessoas, não contentes em me olhar, as pessoas também me cutucavam. Vai lá, Suziane. Vai lá, dá o teu show. Eu sei que tu sabe dançar. Porque, no imaginário, a pessoa que é mulata, ela tem que saber dançar. Aí eu, muito sem jeito, eu dizia, antigamente, quando a gente é mais nova, que a gente não está empoderada, né, eu dizia: não, eu não vou lá para não humilhar ninguém. Entendeu? Está muito cheio. Eu dava essas desculpas. Né? Depois eu dizia: não, eu não sei dançar. E a pessoa entrava em choque, assim: como assim tu não sabe dançar?
Porque na cabeça das pessoas, né, eu tocou um samba, eu vou sair dançando. Então, assim, quando a gente fala em dado, eu acho que os dados têm que te ajudar a fomentar uma ação. Só dados não resolvem nada. Não adianta pontuar, nós temos tantos alunos que passaram. Então, assim, a gente tem a questão da pandemia, se faz a... Quantos alunos saíram? Quantos não voltaram? Por que não voltaram? Onde é que estão esses alunos? Então, a escola também é esse foco, esse momento de descobrir onde está esse aluno. Tem alunos que sumiram. Nós fizemos busca ativa. Onde é que está esse aluno? Ele morava do lado da escola. Cadê essa criança? É uma responsabilidade. Aonde ele está? Que fim ele levou? Né? Então, assim, esses dados também têm que ser pensados. Vou ver os dados, vou fazer essa comparação antes da pandemia e depois da pandemia, e depois a gente também vê essa questão de evasão, de repetência. Quantos estão reprovados? Você já entrou numa turma que o aluno está tetra-repetente? Qual é a cor desse aluno que é tetra-repetente? Penta-repetente? Né? Qual é a cor dele? Então, eu tive alunos com 18 anos no 5º ano. Aí você diz, mas por que estava com 18 anos no 5º ano? Por que ele ainda está ali? Não existe um programa, um projeto que faça esse aluno avançar. Isso é que esse aluno é tão incapaz que ele não consegue avançar em nenhuma área. Nada você consegue fazer de projeto para esse aluno. Não, você vai passando ele de turma para turma e ele fica ali com 18, 19, até que ele chega um ponto que ele não vai mais. Porque daí ele vai ser que nem a Suziane no 7º ano. Né? A Suziane tinha essa altura, 1,80 no 7º ano. Sabe o que tu tem 1,80 m com alunos que estão bem pequenininhos? A gente se sente muito grande, tu se sente... Né? Imagina um aluno, eu era criança, mas eu era grande. Imagina você ser grande também de idade. E estar naquela turma que todo mundo é pequenininho, só você é grande, porque você repetiu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, dados são importantes, mas a gente não adianta pegar dado e não fazer nada com os dados. E outra coisa que eu acho importante é assim, a questão do recurso. Então, muitas escolas não têm nada e fazem muito. E muitas escolas têm tudo e não fazem nada. Então, é isso que a gente tem que pensar. A minha escola tem muito e faz alguma coisa ou não faz nada? Ou ela tem pouco e está fazendo? Então, parte da gente, como professora, que são todos praticamente professores, né? Como é que eu posso mudar a prática pedagógica da minha escola? Onde é que eu estou vendo isso? Onde é que eu posso mudar? Começa por aí. É como dizia o Michael Jackson, né? Vou começar com o homem no espelho. Então, vou começar com a mulher no espelho. Vamos se olhar e vamos ver onde é que a gente pode ajudar. Suziane, obrigada. A gente está com um pouquinho de tempo aqui, já está para encerrar, mas tem uma pergunta aqui, se puder ser bem breve. Assim, professoras, foi o Odd Marcos que perguntou, e, enfim, professoras, a pandemia antecipou a formação do novo paradigma da informação imediata, uso de TICs, cultura digital, com viés na cidadania, diversidade e sustentabilidade. Silvana, quer responder? Ou... Eu acho que antes da pandemia a gente já estava, de alguma forma, se preparando, não para a pandemia, mas a gente já vinha, né, nessa aceleração de consumo de informação, de ferramentas digitais. Eu não acho que isso veio com equidade, com esse estímulo, né, à cidadania. Inclusive, o entendimento de que essas tecnologias, e aí falando de internet especialmente, está ligada à cidadania, isso é uma coisa ainda muito nova. Né? A gente precisa estar pautando isso o tempo inteiro, porque é por meio da internet que você acessa um monte de direito, né? Se inscreve no Enem, e etc. A TICs domicílios desse ano trouxe um dado que 35,5 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet em casa. Então, isso é muita gente, né? Muita gente fora dessa oportunidade. Então, assim, eu vejo muito tecnologia a partir desse lugar da cidadania, mas, de fato, eu acho que isso não é algo ainda muito comum. A gente precisa trabalhar para que isso seja visto como algo realmente como um direito e não só como algo pontual ou como um luxo ou algo nesse sentido, assim. Mas eu acho que a pandemia acelerou muito esse nosso consumo e a forma que a gente se relaciona com esse mundo, né? Porque tudo nosso ficou mediado por tela e por algoritmo nesses 2 anos de pandemia. Nossos afetos, nosso trabalho, nossa saudade, enfim, a forma que a gente consome tudo. Então, eu acho que a gente também tem aí uma oportunidade de rever, né, um pouco essas mudanças e tentar incluir mais e excluir menos. Obrigada. Suzane, para a gente encerrar, eu queria só que você contasse aqui, porque a gente conversando ali, a história daquelas crianças.
Da robótica ali. Rapidamente, tá? Eu tenho 16 segundos, eu estou enxergando aqui. Nós temos um torneio de robótica em Gravataí e nós convidamos uma escola para participar. Era uma equipe de 6 alunos, e mais a professora e mais a diretora. Na semana retrasada, a diretora entrou em contato comigo e me disse que as crianças estavam desistindo de participar porque tinha uma avó de um deles, vizinha de outro, que disse para eles que eles iam ser chamados, que eles não iam participar porque lá dentro do torneio eles não tinham condição de participar, porque só tinha escola particular, que eles iam sofrer bullying, o que eles iam fazer lá com esse projetinho de robótica muito simples, né? Que a neta dela não ia participar e estava botando pilha nos outros para não participar, né? Então, assim, me chamou lá, eu disse, não, vou lá. Aí eu fui na escola, sentei com as 3 crianças restantes, né? E eu disse para eles, vamos fazer o projeto, vamos arrumar. Eles tinham feito um robozinho de uma escova bem pequenininha. Aí eu disse, vamos fazer um projeto maior? E fomos lá, conversamos, eles fizeram um projeto maior. Eles tinham um projeto de luzinha de Natal, de reciclar luzinha de Natal e tudo mais. Resumo, fomos no projeto, essas crianças ganharam o primeiro lugar no torneio. Tá? E eu estava mostrando para as gurias o vídeo das crianças recebendo a medalha. Então, assim, foi muito gratificante participar do torneio e ver que eles ganharam o primeiro lugar. Então, eles conseguiram, pelo projeto deles, tinha escola particular, tinha escola adventista, tinha escola marista, tinha outras escolas particulares da cidade, mas o projeto deles era ótimo. Né? Então, às vezes, a ideia de que a gente tem que dar a oportunidade. E eu fiz questão de ir na escola, chamar diretores, não, vamos. Mas nós temos menos alunos. Vamos nos 3, então. Vai só os 3, então. Mas não tira a oportunidade deles de participar. E a história dessas crianças é fantástica. Então, a partir daí, agora o projeto da robótica vai continuar na escola, outras crianças também vão participar. Então, começa com uma semente pequena. Mas eu sempre digo que a gente não consegue semear onde não tem uma terra boa, né? A gente só semeia em terra fértil. Então, a partir daí, nesses 3 alunos, a gente tem toda uma escola de 1º ou 5º ano, chamada Clotilde Rosa de Gravataí, guardem esse nome. Esses alunos vão aparecer muito, né, com a ajuda deles mesmo, e a gente vai ajudar com que essa robótica seja cada vez maior. E isso com um robozinho de escova de roupa. Foi fantástico. Então, assim, temos que abrir a oportunidade e eles têm que estar nesses espaços também. Então, quando eles começaram às 8h30 da manhã, eles estavam bem quietinhos num cantinho, e depois todos eram crianças, né? Estava todo mundo junto, eles iam lá no pitch do outro colega, chamavam os colegas, vem cá ver meu projeto, vem cá ver meu projeto. Eles explicaram tão bem o projeto que eles encantaram todo mundo, todos os avaliadores. Por isso eles ganharam e porque o projeto era bom também. Então, sempre há possibilidade. Ai, terminou o nosso papo, que estava uma delícia. O nosso tempo acabou, mas quero muito agradecer, principalmente por essas trocas, por tudo que vocês falaram aqui. Quer complementar alguma coisa, Silvana? Não, só agradecer e espero que a gente consiga estimular, né, plantar aí umas sementes de inspiração. Acho que isso que a Suziane traz é muito bom. Eu falo sempre que eu sou uma ativista dos sonhos, porque eu acho que é essa capacidade de sonhar que faz com que a gente transforme as realidades que a gente quer transformar. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Eu só vou dizer obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade. Posso passar meus contatos para quem quiser, estamos aqui disponíveis. Obrigado mesmo. Uma boa tarde a todos e todas e até a próxima aí, a gente falar mais sobre equidade, sobre educação. Obrigada.